Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de março do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 25 do mês de Adar 2, do ano 5782. Já estamos aí com 203 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Estamos aqui em A Tarde com a Torá para trazer a Parashá semanal e aliar a leitura diária da Parashá semanal. Hoje é o terceiro dia da semana, o terceiro dia do Shabat, e portanto é a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da Parashá Tazria, que é conceber. É a nossa Parashá que está no livro de Levítico, né? Vaikra. E hoje nós temos aí a nossa terceira aliá, que está no capítulo 13, a partir do versículo 18 até o versículo 23. É a nossa Parashá semanal e a nossa aliá, a terceira da semana. Estamos aí para trazer as novidades, né, que temos aí pela frente, né? Durante essa semana aqui, nós vamos encerrar o mês secular gregoriano de março e vamos adentrar na sexta-feira, no dia 1º de abril. É um novo mês gregoriano. Dentro do calendário judaico, nós temos aí então até ao pôr do sol de sexta-feira, agora 1º de abril, ao pôr do sol de sexta-feira, nós estaremos encerrando o mês de Adar 2 e nós estaremos adentrando no mês de Nissan, né? É onde o Eterno disse a Moshe e ao povo saindo do Egito: esse será para vós o princípio dos meses, né? Então, um calendário aí sacerdotal dentro desse aspecto, e também, né, o Rosh Hashanah, que nós temos lá em Tishrei, é o calendário civil, né, judaico, por as duas diferenças aí. Mas o mês de Nissan é o princípio dos meses, é o princípio do ano, e o mês de Nissan traz muitos significados, é exatamente muitas coisas de elevação espiritual. Tanto é que no começo do mês de Nissan já se faz as preparações para Pessach, né? A festividade de Pessach. Então, ao pôr do sol da próxima sexta-feira, 1º de abril, ao pôr do sol nós estaremos iniciando então o mês de Nissan, o primeiro dia de Nissan. Então aí nós vamos ter o nosso Rosh Chodesh de Nissan, na sexta-feira ao pôr do sol, primeiro dia do mês de Nissan. E aí, literalmente falando, começa-se de fato as preparações para Pessach, né? Nos nossos canais aí, Bauru e região, nós já andamos compartilhando, como muitos, né, Benei Nor, nos demais canais Benei Nor, estão compartilhando a Haggadah de Pessach, né? Então a Haggadah de Pessach, ela é essa daqui, ó. Né? Apesar que você está vendo aí o contrário, por causa da câmera, né? Vou chamar a Edna aqui para ajudar. Dá para vir aqui, Edna? Vamos ver. Para mostrar aí de forma bem pertinho aí. Aí vamos ver lá se dá para você ver. Virou. Isso. Afasta só um pouquinho o papel. Aí, ó. Então você tem aí, ó, Haggadah de Pessach, versão adaptada para Benei Noach, né? E mais para cima nós temos aí de fato, né, o nosso Rav Yaakov, né, virando aqui a página. Deixa eu ver se está aqui na primeira página. Segura aí. Então nós temos aqui, ó, nessa página aqui, do lado de cá, aí, ó,
Rav Yaakov Geranstad, né? O nosso, abaixa um pouquinho mais, o nosso rabino, né? Trazendo aqui a introdução para, pronto, obrigado, Edson. Para a Haggadah de Pessah, né? A ordem do Seder de Pessah, né? Onde nós vamos aí estar fazendo o cerimonial de Pessah e as orientações que o nosso Rav Yaakov Geranstad trouxe aqui para nós. A compilação que ele fez da Haggadah de Pessah, né? Então, traz para nós aí a ordem, né? Para ser seguida durante a noite de Pessah, né? O jantar especial de Pessah, o que acontece durante todo o cerimonial, é onde nós estaremos aí conversando já nos próximos dias aí também. Nós estamos, né, nos preparando aí para a festividade de Pessah, e nós vamos trazer aqui, né, nos próximos dias, exatamente os acontecimentos que sucederão, né, a partir do dia 14 de abril, né, 14 de abril, e nós estaremos aí na quinta-feira, né, quinta-feira, 14 de abril, nós estaremos aí entrando ao pôr do sol em Erev Pessah, que é véspera de Pessah. Então, a partir do pôr do sol do dia 14 de abril, e vamos até o pôr do sol do dia 23 de abril, somente envolvidos com as questões de Pessah. E, ao mesmo tempo, nós teremos o início da contagem do Homer, que também estaremos trazendo aí nesses dias aí. São coisas preciosas que nós temos para aprender, vivenciar dentro da questão de Pessah, né? E aí nós vamos trazer os esclarecimentos, na medida do possível, sobre a questão em si de Pessah para cada Benei Noach se preparar adequadamente para o fazer, ok? Então, ao pôr do sol de sexta-feira, agora, nós teremos aí a entrada do mês de Nissan. Como uma pequena introdução para o mês de Nissan, nós queremos trazer para você aqui hoje, né, para vocês aqui hoje, um pequeno resumo sobre a questão de Nissan, para você já começar a ficar conectado no mês de Nissan, né, nas suas mensagens, a elevação que o mês de Nissan tem para nós, ok? Então, nunca perca de vista a seguinte questão: o povo judeu a partir do Monte Sinai, a partir da outorga da Torá, o povo judeu é realmente o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, é a luz para as nações, é o filho primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho. Então, dentro desse aspecto, tudo que é especial que se refere ao povo judeu é uma realidade a partir do Monte Sinai, na outorga da Torá. E como os nossos mestres vêm trazendo através dos milênios, com referência aos não-judeus que abandonam as suas práticas pagãs e idólatras e realmente abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então os sábios do povo judeu, entre eles Maimônides, por exemplo, fala de forma bem clara que os não-judeus que assim o fazem, Benei Noach, filhos de Noé, são comparados ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote. E nós temos aí também a palavra, né, de Zacarias, que fala Sofonias, que fala para nós sobre a questão de nós andarmos ombro a ombro com o judeu, o povo judeu, no serviço a Deus, no serviço a Hashem. Então, sempre quando nós ouvimos e nós estudamos a questão do sentido especial muito elevado, tendo como povo israelita, o povo judeu, o exemplo em todos os sentidos, né, que a palavra traz para nós, nós precisamos realmente ver aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel,
o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, ele traz para nós realmente sobre a questão, né, onde ele orientou para que realmente os seus hassidim, os seus devotos, os seus seguidores, adentrassem, né, no meio das nações, no meio dos não-judeus, e ali levassem para eles realmente a questão do monoteísmo, a unidade e a unicidade do Eterno. E aí, nesse aspecto, então, a partir do momento que nós abraçamos realmente essa fé monoteísta, então nós estamos andando ombro a ombro com o povo judeu. E isso significa que nós estamos não somente crendo no Deus dos judeus, no Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas que nós, através das 7 leis universais, nós estamos de fato andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, de forma especial aos olhos de Deus, como filhos de Deus, né? Então isso é muito importante. Então quando nós estudamos, ouvimos sobre a questão específica, né, o relacionamento especial de Deus com o povo judeu, nós sempre precisamos tirar lições positivas para nós. Não precisamos e nem devemos, né, nos sentirmos inferiorizados com referência ao povo judeu diante de Deus, e muito menos superior ao povo judeu diante de Deus. Porque se nós nos sentirmos humilhados, rebaixados diante de Deus com relação ao povo judeu, nós estaremos aí perdendo um momento muito propício, um momento muito especial do pacto que Deus tem com a humanidade, através de Noé, após o dilúvio. E é um pacto eterno, Deus fez um pacto eterno com a humanidade. Então ele tem para nós a realidade da sua palavra, as suas bênçãos, etc. E os sábios do povo judeu falam que todo não-judeu que abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, tem direito às mesmas bênçãos, às mesmas dimensões do povo judeu. Então, por isso você não precisa se sentir de forma alguma inferior ao povo judeu. E muito menos de forma superior. Aí você está chutando o pau da barraca, como diz o outro. Certo? Porque o povo judeu é o povo escolhido, é a menina dos olhos, é o povo especial a partir do Monte Sinai. Ok? Então, por isso, como filho primogênito, ele é o primeiro. Não resta dúvida sobre isso. Então, toda e qualquer pessoa ou segmento religioso que venha se colocar numa posição superior ao povo judeu, certo? Ele está realmente extrapolando os seus limites. E ele não está junto com Deus nessa história, não, né? Por quê? Porque está, vamos assim dizer, está passando por cima da menina dos olhos de Deus, que é o povo judeu. E quem somos nós para fazermos isso? Então a palavra é para nós andarmos juntos, ok? Então é nesse sentido. Então dentro dessa visão, nós temos para nós realmente esse pequeno resumo que vamos trazer aqui para você sobre a questão do mês de Nissan, que vamos entrar no pôr do sol da próxima sexta-feira, no primeiro dia do mês de Nissan. Então, Nissan é o primeiro dos 12 meses do calendário judaico, é o primeiro mandamento dado à recém-nascida nação de Israel antes do êxodo do Egito, quando lá em Êxodo, em Shemot, lá no capítulo 12, verso 2, Deus disse a Moshe e a toda a nação judaica: este mês, Nissan, será para vós o primeiro dos meses. Então, Nissan começa especificamente o período chamado de Tekufar. Tekufar, que significa primavera. É o renascimento da vida. É o brotar de um novo ciclo. É o brotar de uma nova vida. Por isso, o inverno já passou. E agora vem a primavera, a vida. Ou seja, a escravidão passou, aquilo que era de negativo, obscuro, aquilo que era trevas, tristeza, morte, agora vem um novo ciclo, uma nova vida. Então é a primavera, um novo florir de um novo começo.
Então, dentro desse aspecto, né, os 3 meses seguintes que teremos, que é Nissan, Iyar e Sivan, são os 3 meses da Tekufá, os 3 meses da primavera. Obviamente, nós estamos falando dentro do aspecto geograficamente Israel, ali no centro da terra, no Oriente Médio. É ali a questão em si. Então, lá começa a primavera, ok? Então, também dessa forma, né, corresponde às três tribos do acampamento de Erudá, que é exatamente Erudá, Isahar e Zebulun, né, que ficava situado ao leste, né, do acampamento. Então, na Torá, Nissan é chamado de mês da primavera, que no hebraico é Chodesh Haviv. Chodesh Haviv. Além disso, Nissan dá início aos 6 meses de verão, né? Então, Nissan, ele dá início a 6 meses do verão. Então, os próximos 6 meses são os meses do verão ali em Israel. E justamente corresponde aos 6 níveis de luz direta no divino serviço, despertar do acima, né? Então, é o despertar de acima para baixo, ou seja, a manifestação de Deus de cima para baixo. Há uma alusão também a isso no nome Aviv, que começa com as 2 letras Aleph, Beit, né, as 2 primeiras letras do alfabeto hebraico, na ordem, né, direta ou reta, né, do Aleph, Beit, né? Refere-se a Nissan como o mês da redenção. Então, Nissan também é o mês da redenção. Segundo os nossos sábios, eles falam que os nossos antepassados, né, em Nissan, eles foram redimidos do Egito. E em Nissan, né, segundo os nossos sábios, falam que seremos redimidos, né? Ou seja, em Nissan, com o primeiro Mashiach, Moshe, o povo foi redimido, ok? Segundo os sábios, né, que no mês de Nissan seremos redimidos, segundo o tratado Rosh Hashanah 11a, então fala que o primeiro Redentor Moshe redimiu o povo de Israel. O segundo e definitivo Redentor, quer dizer, o segundo e o derradeiro Mashiach, estará fazendo então a redenção final, tanto para o povo israelita como para as nações, né? Então, no mês de Nissan. Nissan é um mês de milagres, né? Então, Nissan começa com Nun e termina com Nun, Sofi, certo? Então, a letra Nun, as 2 letras Nun, no nome do mês de Nissan, sugere, segundo os nossos sábios, Nisei, Nissim, Nisei, Nissim, que significa milagres dos milagres. Isso se refere sobre a redenção do futuro, que é declarado como os dias do vosso êxodo do Egito, eu revelarei a ele maravilhas. Então, segundo a Hassidut, o ensinamento racídico, este versículo é explicado como significando que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e miraculosas, equivalente aos milagres do Egito. Milagres dos milagres. Nisei, Nissim. Então, o mês de Nissan, ele é exatamente o princípio da redenção. Então, Mashiach, ele pode vir a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, e que seja para agora. Nissan, quem sabe? Deus sabe, ok? Então, por isso, nós temos aí Nissan, Nisei, Nissim, milagres dos milagres, né? Depois estaremos trazendo aí, na sequência aí dos nossos dias, mais alguma coisa sobre o mês de Nissan e também 12 fatos, né?
que todos nós precisamos saber sobre o mês de Nissan, ok? Então, temos aí bastante coisa para podermos estar aí aplicados ao estudo, né? Ao estudo da Torá, ao estudo realmente daquilo que envolve para a glória do nosso Deus, que envolve o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e nós, os caçulas, que dão uma dor de cabeça para Deus que não tem tamanho, né? Graças a Deus que nós temos ele como o Pai das misericórdias, que nós, os caçulas, né? Os não-judeus, os filhinhos caçula aí que dão trabalho para Deus e para os nossos mestres judeus, os nossos rabinos aí, ok? Vamos em frente, por quê? Porque nós temos que aprimorar o conhecimento e a sabedoria. Então nós estamos na nossa paraxá semanal, Tazria, né? E vamos aí falar um shalom para o Alaelson Alcântara Moreira Neves, lá da cidade Dias Dávila, lá da Bahia. O Ariovaldo Miller Júnior, Colinas, Tocantins. Ao casal Alessandra Sato de Souza e Orlando Leite, lá do Alasca, Pensilvânia, ali próximo a Nova York, né? E também, ao mesmo tempo, para o casal, né, Alessandra Sato e Orlando Leite, né, o nosso Mazal Tov, que no dia de ontem eles completaram 7 anos de casamento, né? Então, Mazal Tov ao casal Alessandra e Orlando Leite, pelo 7º ano, né, do vosso casamento. E que isso se repita aí com muita felicidade, alegrias, vitórias, bênçãos, e somado tudo isso com o selo do amor, né? Que seja até os 120 anos. Baruch Hashem. Então, Mazal Tov aí ao casal Alessandra e Orlando Leite. Também o nosso shalom vai para Nair Gomide, lá de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E as pessoas que estão somando com ela nos estudos aí da Torá, através de A Tarde com a Torá. Então, a Nair Gomide e o vosso grupo aí, então, desde já, muito shalom para vocês aí e muita sabedoria da parte de Hashem. O Israel Arcanjo, lá da cidade de Poções, Bahia, né? O Walter Sanches, Guarulhos, Grande São Paulo, capital. A Beníria Barros, lá da cidade Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E o Ariel Pinto Benei Noar, lá do Rio de Janeiro, né? Ambos fazem parte também do grupo Monoteísmo Raiz, né? Então, aos nossos amados, um grande shalom dentro dessa atmosfera aí, preparando-se para Nissan e também para Pessah. Aí, Eunice Bezerra Lorete, Rio de Janeiro, Baruch Hashem, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né, a cidade do peixe dourado, que está fazendo aniversário hoje, né? Pirajuí está fazendo 107 anos, né? Então, aqui à tarde com a Torá, manda aí um Mazal Tov, né? A população pirajuiense, pelo seu aniversário, né? Que o Eterno venha conceder aos seus líderes e autoridades estabelecidas em uma comunidade, em uma sociedade, com temor aos céus, sabedoria, né, que vem de Deus para poder realmente exercer as funções, né, tanto no âmbito político como judiciário e demais autoridades, né, da cidade, que compõem uma cidade, para terem a devida sabedoria dos céus e temor aos céus, para cumprir aquilo que Deus desde o princípio faz, né, que as autoridades elas precisam agir em prol do povo, né? Por isso está escrito, né? Quando um justo ele reina, ele governa, o povo é feliz. Caso contrário, quando o injusto governa, o povo é infeliz, né? Bem como também, né? Os juízes, né? A camada do judiciário aí também, que Deus dê muita sabedoria, temor aos céus, para fazer aquilo que está escrito, né? Para fazer justiça realmente dentro do
legado do direito e dentro daquilo que é o princípio de justiça, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Entre outras coisas, né? Livrar o pobre, o necessitado, o destituído das mãos dos perversos, né? Que não julguem em favor dos perversos contra os mais necessitados, né? Então Deus, ele tem através da sua palavra tudo no seu devido lugar, né? O mundo está bagunçado. Não é que Deus bagunçou o mundo, é o ser humano que bagunçou o mundo, né? Então, quando os povos, os governantes, o sistema judiciário, o sistema que tem a responsabilidade de promover a justiça, promotoria e companhia limitada, as autoridades constituídas, se elas se enquadram dentro das escrituras, elas vão fazer tudo aquilo que é bom, correto, perfeito, justo, né? E realmente o culpado vai receber a sua devida e justa punição, não uma punição abusiva. E aquele que é inocente, pobre, necessitado e companhia limitada, né? Não vai sofrer aí, não vai precisar ficar com medo da justiça, por quê? Porque a justiça age com o princípio legal, da legalidade do direito, né? Então, por isso, vamos em frente aí, né? Que Pirajuí seja agraciado por essa bênção divina, né? Para a glória de Deus e para o bem-estar das suas autoridades, familiares e a população em geral. Baruch Hashem. Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina, também está por aí. Shalom, shalom, né? Quem mais chegou por aí? Vamos ver se tem... Eita! Ok. Então, a nossa aliá de hoje está no capítulo 13, a partir do versículo 18 até o 23, que é a nossa terceira aliá, no livro de Levítico. Então, nós temos aí a lei de Tsaraat, em uma área infectada que sarou. Se a pessoa tem na pele de seu corpo uma inflamação causada por uma infecção que sara, e então no lugar onde havia inflamação se desenvolve uma pústula branca ou uma mancha vermelha e branca, ela deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote a examinará e se ela parecer branca, aparentando mais funda do que a pele que a rodeia e o seu pelo ter se tornado branco, então o sacerdote pronunciará a pessoa ritualmente impura, pois é lesão de Tsaraat, que apareceu na área previamente inflamada. No entanto, se o sacerdote examina e ela não tem pelo branco, nem aparenta ser mais profunda do que a pele em seu redor, uma vez que ela desbotou, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Observação. Se a mancha então se espalha na pele, o sacerdote a declarará impura, uma vez que ela é uma mancha de Tsaraat, uma lesão. No entanto, se a mancha permanece estável e não se expande, ela meramente é tecido cicatrizado da inflamação. Então o sacerdote a declarará ritualmente impura, ok? Então nós temos aí a nossa questão, né, de punição de Tsaraat. Já vimos, né, a Tsaraat era uma doença sobrenatural, portanto o médico não podia tratar, porque não era de conhecimento medicinal. Por isso que a Torá fala que quem está com esse tipo de mancha, ele precisa procurar o Kohen Gadol, sumo sacerdote, ou os Kohanim, os sacerdotes, aqueles que estivessem realmente de serviço ali no templo, ok? Essa questão de Tsaraat, essa doença sobrenatural, ela acontecia somente na terra de Israel e era com referência ao povo judeu. As outras nações, os outros povos não tinham esse problema, certo? Somente o povo israelita, o povo judeu, e somente na terra de Israel, que essa é a realidade. Então, o que acontece aqui é que tumá, que significa impureza, é exatamente procedente, um resultado, um produto do Lashon Hará,
da língua má, da fofoca, da maledicência e coisas semelhantes a essas. Então vinha o tsaraat, vinha essa doença sobrenatural na pele da pessoa. E somente o sacerdote que poderia identificar se a pessoa estava ritualmente pura ou impura, né? Quando havia dúvida, ficava em observação 7 dias. Depois de 7 dias era feita uma nova observação, uma nova análise. E aí era decidido se estava ritualmente pura ou não. E caso fosse confirmado ritualmente impura, então a pessoa ela era separada do acampamento, era fora do acampamento, e ali ela ficava isolada, sem poder conversar e ter contato com quem quer que seja. Era o momento dela poder ouvir realmente o som do silêncio. Era o momento dela aprender a arte do silêncio. Era o momento da pessoa fazer um exame introspectivo, 7 dias, ok? Eram 7 dias. Dela poder fazer um exame introspectivo. O que a minha língua fez comigo? Lashon Hara, né? Língua má, que pratica maledicência, fofoca e coisas semelhantes nesse sentido aí. Então, a pessoa ela tinha aquele momento de ver realmente o quanto que é importante conviver em sociedade, em comunidade. E o quão triste é ser uma pessoa isolada. Então ela era levada dessa forma, não como um castigo, mas como um tratamento de Deus para techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então dessa forma aí, o próprio Moshe, ele foi não castigado, né? Voltamos a falar, não é um castigo. Deus ele não castiga ninguém. Ele faz um tratamento com a pessoa para ver se ela realmente aprende as coisas certas e corretas, para ter uma novidade de vida, um andar novo junto com Deus e junto com o próximo. Então Moshe, ele também recebeu esse tratamento da parte de Deus, porque quando Moshe, Deus disse a ele para ele ir no Egito, né, que ele estava em Midian, quando ele estava lá de frente com o arbusto em chamas, e Deus falou com ele para ele ir para o Egito e libertar o povo, né? Então Moshe disse a Deus na sua resposta que o povo lá não iria acreditar nele. Então Moshe disse, eles não acreditarão que foi enviado por ti, que foi enviado por Deus. Então, nessa palavra, Moshe fez Lashon Hara. Como que ele tinha certeza que o povo não ia acreditar nele? Ele não estava vivenciando aquele momento. Então ele fez um pré-julgamento. E justamente por isso, Deus falou para ele, coloca a sua mão no interior da sua túnica e retira. E quando ele retirou, a sua pele estava toda contaminada com o tsaraat da sua mão. Certo? Então, o próprio Moshe, ele recebeu o tratamento de Deus por causa do Lashon Hara. Então, o Lashon Hara, a língua má, a língua maldita, a fofoca, a maledicência, palavras negativas, destrutivas, etc., etc., são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque, apesar de não ter mais essa doença no âmbito sobrenatural para com o judeu em Israel, há consequências lógicas devido a uma má ação, uma má conduta, né? Então, a primeira delas, quem pratica Lashon Hara, a primeira consequência na sua vida, ele é destituído da presença divina. Deus se ausenta da vida da pessoa por causa do seu Lashon Hara. E aí, ele fica à mercê de todas as forças destrutivas, né? De todas as forças demoníacas. Aí a vida do cara, a vida da pessoa não vai ficar legal, não. Isso daí contamina ele, contamina a família dele, o local do seu trabalho, as pessoas que se aproximam dele. É que nem uma praga que vai se alastrando. Então, por isso, precisamos tomar muito cuidado com a questão do Lashon Hara, a língua maldita, né? Por isso, né, Tsaraat, uma doença sobrenatural, as pessoas elas precisavam procurar o
Kohen Gadol ou os Kohanim, né? Isso mostra para nós que sem Deus nós não conseguimos e não conseguiremos vencer realmente este mal chamado Lashon Hara, a língua má. Então, por isso, vamos nos esforçar junto com Deus para esta realidade aqui, ok? Nós temos aqui duas palavras dentro desta ordem aqui, para finalizarmos a nossa live de hoje. Primeiramente, né, as duas palavras são palavras do Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Especificamente sobre a nossa aliada de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala sobre os sintomas do bloqueio espiritual. Então ele nos fala assim: se uma mancha branca aparece à pessoa, deve mostrá-la ao sacerdote, para ele determinar se ela está afetada por tsaraat ou não. Então, quando Deus provoca o surgimento de tsaraat, tsaraat é uma doença sobrenatural. Então é Deus que liberava, melhor dizendo, essa doença sobrenatural sobre aquele que praticava Lashon Hara. Então, quando Deus provoca o surgimento da tsaraat no corpo de uma pessoa, ele o faz limitando a circulação de sangue em uma área específica da pele, o que torna a sua coloração branca. Ou seja, quando a pessoa pratica Lashon Hara, então essa pessoa, ela provocada por Deus, essa doença sobrenatural, então começava numa determinada região da pele da pessoa, do corpo da pessoa, um circular menor de sangue. Então a circulação sanguínea era diminuída numa determinada área do corpo da pessoa. Então ali começava a trazer o quê? Uma mancha branca por falta de circulação sanguínea. Então aí era onde que ele tinha que apresentar-se ao sacerdote e mostrar para ele. E o sacerdote tinha o discernimento, a sabedoria divina, para ver se era realmente tsaraat ou não. Ok? Este bloqueio na circulação é o sintoma físico que corresponde a um bloqueio espiritual semelhante. Então o corpo da pessoa materializa, externa um bloqueio espiritual. Então, o bloqueio espiritual na vida da pessoa vem manifestar-se realmente no seu corpo físico. Então, aquilo que é de ordem espiritual, interior, ela se materializa no corpo da pessoa. Dentro desse aspecto aí, voltando a falar, não temos tsaraat, também não somos judeus, para que essa doença viesse nos contaminar, e muito menos fora da terra de Israel não tinha como, porque era somente na terra de Israel. Mas há, entre aspas, várias formas de tsaraat, e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então não é aquela questão, oba, não tem tsaraat, beleza, vamos brincar de fazer Lashon Hara, vamos ver quem fala fofoca mais do que o outro? Vamos ver quem fala mais palavras negativas do que o outro? Vamos brincar de palavras destrutivas? Negativo. Negativo. Simplesmente negativo. Por quê? Porque não tem tsaraat. Mas Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Então, o primeiro sintoma que a pessoa vai ter, entre aspas, de tsaraat, é a ausência da presença divina na sua vida. E em tudo que ele fizer, a presença divina não estará presente. Então ele já começa a ficar à mercê das forças destrutivas negativas, das forças demoníacas. E a sua vida vai ser uma beleza? Negativo, não vai. Vai ser uma... É isso daí, ok? Então, vamos em frente. Cuidado com esse bloqueio espiritual.
Então, o bloqueio espiritual que produz a tsarate física acontece quando os nossos sentimentos de inspiração espiritual não nos tornam humildes como deveríamos ser. Ou seja, entre outras coisas que nós estamos aprendendo aqui com o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, é que uma das primeiras características que a pessoa perde quando ela pratica Lashon Hará é a humildade. Ela não se torna uma pessoa humilde, ela se torna uma pessoa prepotente, convencida. Ela se torna uma pessoa mesquinha, medíocre. O fofoqueiro, ele é uma das pessoas mais tristes da face da terra. É aquela que não tem nenhum pingo de alegria em nada. Em nada que ela faz. É um bloqueio espiritual. E com bloqueio espiritual, a pessoa não tem como ser feliz. Então, por isso, a língua má, a língua maldita, é o grande bloqueio espiritual na vida da pessoa, na vida de uma pessoa. Se você não tratar seriamente com o Lashon Hará, você se tornará dia a dia uma das pessoas mais miseráveis da face da terra. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a sua família. Não é isso que Deus quer para o seu futuro. Continuando, em vez de nos convertermos em melhores pessoas, a maior consciência de Deus, com a ausência disso, então o ego da pessoa se inflama. E aí, ela, ao se inflar, melhor dizendo, inflar, que significa ela se enche de si mesmo, ela infla. Então ela fica com uma grande obesidade do ego, do eu. Ela se enche de si mesma. Ninguém é melhor do que ela, ninguém é um bom exemplo para ela. Ela simplesmente é a pessoa, entre aspas, a mais maravilhosa da face da terra. Então, são tipos de pessoas que se inflam com esse seu alto ego, que muitas delas chegam à prepotência de se colocar no lugar de Deus achando que é mais do que Deus. Ela se torna tão cheia de si mesmo que ela chega ao ponto de falar besteiras contra Deus e se coloca numa posição ou igual a Deus e ainda mais absurda acima de Deus, né? Então por aí você vê como que é perigoso o Lashon Hará. Então essa sensação exacerbada de nossa autoimportância intoxica-nos com arrogância e demasiada autoconfiança. Então você vê uma pessoa facilmente, você descobre uma pessoa fofoqueira, que pratica Lashon Hará, pela conduta dela, ela está intoxicada, né, com o seu ego. Então ela é arrogante e ela é demasiadamente autoconfiante. Se não a controlamos, essa pretensão de superioridade moral pode nos corromper de muitas maneiras, né? Então, um dos perigos da pessoa que pratica Lashon Hará, né, é exatamente a superioridade moral. É aquela superioridade, eu sei, muitas vezes, nós, Beneinô, tem que tomar cuidado com essa história aí, sabia? Quando o Beneinô, né, que já passou por várias experiências na vida aí, etc e tal, e chega nessa posição que está hoje como Beneinô, fé monoteísta, fundamento judaico, orientação rabínica, né? Ele pode chegar a cometer esse pecado de Lashon Hará, inflando o seu ego de autoconfiança e achando que é o grande sábio da história, né? E sai por aí, entre aspas, né, apregoando
contra aqueles de onde ele saiu lá do meio. Eu sei. Eu sou sabidão. Agora eu sei. E começa a jogar na cara das pessoas o que não deveria fazer. Então nós precisamos tomar cuidado com essa história aí para não cair nessa arrogância aí que o nosso Rebbe diz, né? A superioridade moral, ela pode corromper de muitas maneiras. Então cuidado, né? Uma palavra branda, ela apaga qualquer furor. Então a nossa palavra, ela precisa sempre estar dentro desse escopo, uma palavra branda para conquistar os corações. Portanto, é importante assegurarmos-nos de que esse tipo de bloqueio espiritual não ocorra e que a inspiração espiritual nos torne pessoas sempre humildes e se expresse em nossa consideração e preocupação com o nosso próximo. Você atacando o próximo, você não o conquista, você arruma um adversário, um inimigo. Você se portando sempre de forma humilde e trazendo a boa palavra do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, muitas vezes você pode engolir um sapo-boi. Mas você tem que engolir o sapo-boi. O próximo, ele não está precisando disso. Ele está precisando de uma palavra de humildade, simplicidade, do poder do amor de Deus. Olha o desafio aí. Então, por isso, nessa palavra, desta aliá, o nosso Rebbe, ele encerra desta forma. Então, é importante assegurarmos-nos de que esse tipo de bloqueio espiritual não ocorra em nossas vidas. E que a inspiração espiritual nos torne sempre humildes e se expresse em nossa consideração e preocupação com o nosso semelhante. Por quê? Porque nós precisamos trazer o nosso semelhante para o patamar que nós estamos e não distanciá-lo. O Rebbe diz, pegue a luz que é em ti e torne a escuridão em luz. Faça a escuridão brilhar. Isso significa, traz ela. Traz. Não é para afastar, é para trazer a escuridão para a luz em que você está. Ok? E para finalizarmos a nossa live de hoje, vamos dar um aperfeiçoamento aí no aprendizado que nós estamos tendo na nossa Parashá Tazria. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele fala para nós sobre essa Parashá, falando para nós sobre a mulher e Mashiach. Então ele nos fala da seguinte forma: o início da nossa Parashá Tazria, nós vimos lá, né, Tazria, conceber. Então a mulher, né, se uma mulher conceber e tiver um menino, de acordo com os nossos comentaristas, os nossos sábios, esse versículo é uma alusão ao povo judeu e a sua redenção final com Mashiach. Não esqueça, é um aprendizado para nós. Então, nós temos que ver o aprendizado, aplicar nas nossas vidas, para nós continuarmos ombro a ombro com o povo judeu na nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, dentro dessa visão aqui, é uma visão específica sobre o povo judeu, mas tem conexão conosco. É específica sobre a redenção final do povo judeu, mas que tem conexão conosco, não judeus, Benei Noach. É uma palavra específica da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, mas isso tem conexão com toda a humanidade. Então nunca perca essa sintonia, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz,
Uma mulher simboliza o povo judeu. Conceber, dar à luz, é uma alusão ao serviço dos judeus de mitzvot, mandamentos e boas ações que devem ser praticadas. Um menino refere-se ao resultado final desse processo, que é exatamente o nascimento da era messiânica, dos dias de Mashiach. A redenção final, ela é chamada de homem, como símbolo de força, uma vez que após a redenção do universo, por intermédio de Mashiach, não haverá mais possibilidades de exílios posteriores, e a época, os dias de Mashiach, perdurará para todo o sempre. Ou seja, o que o nosso Rebbe está trazendo aqui para nós é exatamente sobre a questão da redenção final, se referindo ao homem no sentido masculino, devido ao símbolo de força. Por isso, em questão de força, né, sempre o homem e a sua constituição como ser másculo, homem, ele sempre vai ter a força bruta, a força realmente mais do que a mulher. Por isso, né, realmente, fisicamente falando, as mulheres têm o seu potencial menor no campo físico, ok? De força, certo? É nesse sentido aí. E com isso nós temos aí então a revelação de Mashiach para a redenção final. E a partir do momento dessa redenção com a revelação de Mashiach, então o universo e o nosso planeta passará então pela redenção final, pela reforma geral, vamos assim dizer, a cura, toda a terra será sarada, todos os defeitos serão sanados e não haverá mais o que? A dor, tristeza, morte e coisas semelhantes. Então, os exílios posteriores, né, eles não existirão mais, seja ele qual for, não existirão mais. Mas os dias de Mashiach perdurará para sempre. É o reinado de 1000 anos, que é a passagem para o 8º milênio, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, segundo o Midrash, o nosso Rebbe traz para nós, diz que isso se refere à 10ª canção, a expressão homem, o ser másculo. Então, isso se refere à 10ª canção, que é a canção final que o povo judeu cantará com Mashiach. A 10ª canção, ela é chamada de Shir, canção. Ou seja, Shir é uma palavra no hebraico masculina. Ao passo que as 9 canções anteriores que tem registrado no Tanakh, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e no Tanakh, os demais escritos das sagradas letras, das sagradas escrituras. Então, todas as 9 canções anteriores aos dias de Mashiach, ela está no feminino, Shirá. Shirá é uma palavra hebraica, ela é uma palavra feminina, Shirá, canção, ok? E a 10ª canção, ela é chamada de Shir, que é uma palavra masculina que significa canção, ok? Para se entender o motivo de ser o povo judeu representado simbolicamente como uma mulher, precisamos analisar a palavra mulher no hebraico. Então, Rava, Eva, ela foi chamada de Isha, mulher. Por quê? Porque ela foi tirada do homem. Homem, Shir, masculino. A palavra Isha, mulher, portanto, expressa o relacionamento da mulher com o seu marido e mostra o seu desejo inato de com ele reunir-se. Então, quando Deus ele formou o homem, Shir, masculino, ok? Então, do homem, ele tirou a mulher, Isha, a mulher. Por isso, é inato na mulher realmente reunir-se
com o seu marido. Estar com o seu marido. Certo? Isso é coisa inata na mulher. Estar com o seu marido. Ok? De modo semelhante, espiritualmente falando agora, Deus é masculino, ao passo que o povo judeu é feminino, tal qual Eva, foi criada a partir de Adão. A alma de cada judeu é retirada do próprio Deus e é realmente uma partícula de Deus acima. Portanto, o desejo inato de cada judeu é reunir-se com o seu Criador, a fonte do seu ser. Riquezas material e prazeres físicos jamais podem satisfazer o anseio de um judeu, o que sente por Deus, o seu sentimento por Deus. Nada, absolutamente nada de prazeres físicos ou materiais ou coisas semelhantes, né, possam substituir esse desejo inato do judeu estar com o seu Criador. Então, nem deleites espirituais podem saciar por completo esse desejo. É uma busca constante. Conscientemente ou não, um judeu busca durante a sua vida toda essa união que é a força propulsora da sua existência. Então, aquela questão, sem Deus, não somos nada. Dando continuidade, então, a essa metáfora que o nosso Rebbe traz para nós, então ele diz assim, agora falando sobre a semente. Esse desejo inato de unir-se com Deus deve ser plantado justamente no solo, expressando-se no cumprimento de mandamentos na prática. Então, a segunda ação aqui é exatamente o que? Ação. A questão da semente é ação, é praticar mandamentos, é obedecer mandamentos. Então é a semente que está conectada com o solo, portanto, com esse planeta, com este mundo, e é um relacionamento direto com o próximo. Ações, obedecendo mandamentos no benefício do próximo. Se uma semente for plantada no ar, jamais brotará. Apenas boas intenções e sentimentos positivos não quer dizer absolutamente nada. Então, para com o judaísmo, jamais darão resultados almejados, sementes plantadas no ar, que são boas intenções e sentimentos positivos. Não quer dizer nada. Só pelo estudo da Torá e da prática, a obediência dos mandamentos, de modo real e concreto, pode o judeu cultivar a semente, possibilitando-lhe crescer, frutificar. É óbvio que o objetivo subjacente do serviço de um judeu no mundo é a suprema germinação, ou seja, proliferar o conhecimento do quê? Da unidade e da unicidade de Deus e o estudo da Torá e os seus mandamentos. Então, nesse aspecto aí, né, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele está trazendo para nós a prática real do povo judeu como deve ser, porque o povo judeu, ele é o exemplo para as nações, é a luz para as nações, para os não-judeus. É óbvio que o objetivo, então, seja exatamente esse, germinar, fazer com que a semente possa crescer e multiplicar. Isso significa conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Salvador. Então, isso daí para levar exatamente o quê? Não somente o povo israelita, não somente o povo judeu, mas as nações, os povos. Qual o objetivo? Para levar todos para os dias de Mashiach. Os dias de Mashiach não são somente para o povo israelita, o povo judeu. Os dias de Mashiach, a redenção final, é também para todas as nações, todos os povos.
Então, por isso, esse desejo inato em cada judeu é de fazer com que o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus se espalhe cada vez mais para levar-nos à redenção final com o Mashiach. Então, traduzir, segundo o nosso Rebbe, traduzir os sentimentos positivos em ação, aí sim é algo frutífero. Ficar apenas a semente lá no espaço, no ar, só boas intenções, né? Só pensamentos positivos e não tomar atitude, isso daí é que nem uma bexiga. Não quer dizer nada. Mas quando sai, né, vamos dizer, quando sai da teoria e vem para a prática, então se traduz isso em sentimentos positivos, em ação. Fazer mais uma mitzvah, fazer mais um mandamento. Você praticou um bom mandamento, isso vai te estimular a praticar outro bom mandamento. Isso vai ser uma somatória na tua vida e no seu dia a dia. Mais uma boa ação para outro. O judeu para com o judeu para com o não-judeu, e o não-judeu para com seu irmão não-judeu no seu dia a dia. Certo? É o que trará a revelação de Mashiach e a redenção do mundo inteiro. Ontem nós falamos o que pode ser feito para a revelação de Mashiach acontecer brevemente, abreviar os dias da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, temos aqui a palavra do nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, o Rebbe Menahem Mendel, sobre o aprendizado prático, real e verdadeiro da nossa paraxá semanal Tazria. Depois que o vídeo, a nossa live encerrar e o link do vídeo for compartilhado, volte a mastigar essa boa palavra. Faça suas anotações, estude mais e põe em prática, em ação, realmente as suas boas intenções e os seus pensamentos positivos, nunca perdendo a simplicidade e a humildade. E ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, vamos germinar cada vez mais o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mashiach virá brevemente em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Vamos em frente? Pela graça bendita de Hashem, amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até amanhã.